Hebreus no capítulo 11, lá no finalzinho do Novo Testamento. Vamos ler os versículos 30 e 31 apenas. 2 versículos nessa carta aos Hebreus. Nós estamos estudando aqui, principalmente na escola bíblica, no domingo às 9h30 da manhã, desde janeiro, este capítulo de Hebreus que fala sobre os heróis da fé, homens e mulheres que são exemplos de fé, para mim, para você, para toda a igreja do Senhor. Eles são citados aqui, um por um, com suas experiências de fé, pelo escritor desta carta. E vamos então dar continuidade nessa noite, falando sobre um evento que aconteceu com o povo de Israel na cidade de Jericó. Vamos ler, a Bíblia diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Amém? Queridos, como eu disse, em todo esse capítulo, o escritor aos Hebreus vai nos trazendo nomes e testemunhos maravilhosos, gloriosos, que edificam a nossa fé. Começando com Abel, Enoque, Noé, passando por Abraão, o pai da fé. Depois ele fala ainda dos patriarcas de Israel, Isaque, José, Jacó e Moisés, que é o grande libertador de Israel. E até aqui, todos os nomes que ele citou são exemplos de fé de homens que viveram antes do povo de Israel chegar na terra prometida, a terra que Deus prometeu que daria a eles. Mas nesse momento, nós estamos aqui justamente naquela situação em que o povo de Deus saiu do Egito e depois de 40 anos no deserto, chega diante da terra que Deus disse que daria a eles. E é por isso que ele descreve aqui a tomada da cidade de Jericó, como o povo de Israel tomou a cidade de Jericó. Nós precisamos imaginar como era a cidade de Jericó, irmãos. Uma grande cidade para os padrões daquela época. Os arqueólogos, na verdade, dizem que Jericó é a cidade mais antiga no mundo, a cidade mais antiga de que se tem notícia. Até hoje existe a cidade de Jericó, próximo de Jerusalém, na região da Palestina, lá em Israel, mas é claro que é uma outra cidade que foi reconstruída, mas praticamente no mesmo local onde estava aqui a Jericó dos tempos bíblicos. Era uma cidade grande para os padrões da época, uma cidade bem protegida, fortificada, cercada inteiramente por muros muito altos, muros grandes e largos. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que haviam casas construídas em cima desses muros. Então, na verdade, era uma espécie de muralha, alguns metros, não sabemos exatamente a largura de um muro desse, mas metros de largura, para que uma casa pudesse ser construída. A própria Raabe, que é citada aqui em Hebreus, ela, a Bíblia diz, tinha sua casa em cima do muro da cidade. Então você pode imaginar o tamanho desse muro? Não era igual aquele muro que você tem na sua casa, que é só para separar a sua casa do vizinho. Não, era um muro muito largo, feito para proteger aquela cidade, para que ninguém pudesse ameaçar a segurança daquele povo. E aqui nós vemos que o povo de Israel chega diante dessa cidade de Jericó com o grande desafio de entrar e tomar aquela cidade. Como é que eles fariam isso, queridos? E é esse o relato que nós temos nas Escrituras. Como é que isso aconteceu? Quantas vezes nós estamos também, assim como o povo de Israel, diante de situações que nós olhamos para frente e dizemos: é impossível, é intransponível, não tem como passar por cima dessa muralha, por cima dessa grande barreira que está diante de mim. Quantas vezes nós estamos na mesma situação?
Mas nós entendemos pela palavra, ao longo desse capítulo 11 de Hebreus, que crer em Deus é crer no sobrenatural, é crer que tudo é possível a partir do momento em que o Deus Todo-Poderoso intervém no mundo natural, intervém no mundo em que nós vivemos. A fé no Deus Todo-Poderoso, ela desafia até mesmo os fatos que estão diante dos nossos olhos. E esse é o nosso tema nessa noite, a fé que desafia os fatos. Às vezes, na vida de alguns cristãos, parece que é o contrário, parece que são os fatos que desafiam a sua fé. Cada coisa que acontece, meu Deus, agora não vai ter jeito, agora vai ser o fim. Mas você pode imaginar essa situação desse povo, diante dos grandes muros da grande cidade de Jericó. Nós entendemos aqui, queridos, que pela fé caíram os muros de Jericó. Se parecia uma tarefa impossível tomar a cidade de Jericó. Diante dessa realidade, Deus dá uma ordem àquele povo. Isso está relatado lá no capítulo 6 do livro de Josué. Deus ordena àquele povo que rodeasse aquela cidade durante 6 dias, todo aquele povo rodeando aquela cidade, em volta daqueles grandes muros, silenciosamente, sem falar uma única palavra. E no 7º dia Deus diz, vocês vão dar 7 voltas, e depois de dar 7 voltas, os sacerdotes vão tocar as trombetas, e depois das trombetas serem tocadas, vocês vão dar juntos um grande brado, um grande grito, e Deus diz, e simplesmente as muralhas de Jericó vão cair. Foi isso que Deus disse para aquele povo. Isso faz sentido para você? Aos olhos humanos, diante da nossa mente limitada, isso parece impossível, não é verdade? Não é essa a maneira de entrar dentro de uma cidade qualquer, mas foi essa a ordem de Deus. E nós aprendemos, irmãos, nesse relato das Escrituras, primeiramente, que pela fé, não é assim que ele começa dizendo o texto que nós lemos? Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé nos submetemos aos métodos de Deus. A palavra está nos ensinando que Deus age como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, fazendo exatamente o que Ele quer fazer. Deus disse a Josué, no capítulo 6, versículo 2, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Eu vou entregar tudo na sua mão, Josué. Mas como isso se dá, irmãos? Isso não acontece imediatamente, não acontece num abrir e fechar de olhos, você percebe? Se você ler lá o relato tão conhecido no livro de Josué, você vai perceber que alguns dias se passam até que isso se cumpre. Veja, durante 7 dias o povo de Israel teria que marchar em volta daquela cidade. Isso não era uma coisa que se fazia em 10, 15 minutos, eram milhares e milhares de pessoas. Talvez eles levavam o dia inteiro para dar uma volta em torno daquela grande cidade, rodeando aquela cidade sem ver nada acontecer, porque no primeiro dia eles dão uma volta naquela cidade, e o que acontece? Nada. No segundo dia, novamente, todos rodeando a cidade, e o que acontece, queridos? Nada acontece. 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, você não imagina o que se passava na mente daquelas pessoas? O que é que nós estamos fazendo aqui? Será que Josué ficou louco? Porque Moisés, a gente sabe que Moisés era um profeta de Deus, agora Moisés morreu, será que Josué realmente está sendo dirigido por Deus para nos levar a fazer essa loucura? Milhares de pessoas rodeando uma cidade e nada acontece. A obediência daquele povo à palavra de Deus diante dos seus inimigos era ou parecia como um ato ridículo, não parecia? Uma loucura. O que é que esse povo está fazendo? E muitas vezes, irmãos, o mesmo acontece com os servos do Senhor. Se você serve a Deus, quantas vezes
Os ímpios olham para você e falam: mas como esses cristãos são ridículos, que comportamento ridículo, porque eles não entendem os propósitos de Deus na sua vida. Como eles poderiam entender se estão cegos? E o Senhor nos chama a obedecê-lo, como aquele povo obedeceu. Fazia sentido? Não, não fazia sentido. Humanamente falando, racionalmente falando, não fazia o menor sentido, mas a fé nos leva a nos submetermos aos métodos de Deus. Ele age em nossas vidas da maneira que Ele quer, porque Ele é soberano, Ele cumpre os seus propósitos, e nós precisamos estar inteiramente dispostos a obedecê-lo, a aceitar o método de Deus. Você está disposto a aceitar na sua vida o método de Deus? Que Ele faça como Ele quer na sua vida, como Ele fez na vida desses homens e mulheres que estavam ali. Quando a palavra de Deus diz a você: faça isso, simplesmente obedeça. Ah, mas eu não estou compreendendo. Obedeça. Você não precisa compreender, você precisa obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar, a palavra diz. Mesmo que você não esteja vendo nenhum resultado, continue obedecendo, porque a palavra de Deus não falha, ela é a própria verdade, diz o salmista no Salmo 119. Veja, lá no capítulo 6, versículo 10, nós temos os detalhes dessa ordem que Josué deu para aquele povo, a ordem que ele recebeu de Deus. Ele diz: Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: grita, então gritareis. Imagine que loucura é essa. Todo mundo rodeando aquela cidade, sem falar nada, quietinhos. Foi exatamente o que Deus mandou que eles fizessem, e foi exatamente o que eles fizeram. Deus tem os seus próprios métodos. Ele não faz do jeito que você quer, porque não é você quem manda, não sou eu quem manda, é Ele que é o Senhor dos senhores. Nós temos na Bíblia um exemplo interessante, também no Velho Testamento, com Naamã. Naamã era comandante do exército da Síria, uma nação poderosa, uma grande nação. Veja o que a Bíblia diz sobre ele lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Um herói da Síria, um herói de guerra, um homem respeitado no seu país, importantíssimo, porém ele era leproso. E ele fica sabendo que em Israel há um profeta de Deus, um homem de Deus que poderia orar por ele e ele poderia ser curado da sua lepra. O que ele faz? Com autorização do rei da Síria, ele vai para Israel com sua comitiva, com cavalos, com carros, com ouro, prata, presentes para entregar, porque afinal ele era uma pessoa muito importante, não era qualquer um. E assim ele se dirige ao profeta Eliseu, irmãos. Sendo um homem tão importante na Síria, o que ele esperava? Que o profeta viesse recebê-lo calorosamente, uma recepção, de preferência um tapete vermelho para o grande Naamã, general do exército da Síria. Mas a Bíblia diz que aconteceu algo bem diferente disso. Você se lembra? A Bíblia diz que Eliseu nem saiu de dentro de casa para receber Naamã. Eliseu mandou um mensageiro dele falar: Naamã, é o seguinte, você vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Depois de mergulhar 7 vezes, você vai ser purificado da sua lepra. Mas fácil, né? É fácil, mas é lógico. Faz sentido? É assim que a gente cura a doença? Quando você fica doente, você vai para o médico, faz um exame, faz um tratamento. Mas os métodos de Deus são completamente diferentes. E foi isso que Deus deu ordem para que Naamã fizesse. E a princípio Naamã não gostou. Primeiro, o profeta nem me recebe. Como assim? Manda um mensageiro para falar comigo. Depois, me manda mergulhar
nesse riozinho aqui, o Rio Jordão, esse rio sujo aqui de Israel. E Naamã fala: olha, eu tenho rios muito melhores lá na Síria, lá em Damasco, rios muito mais limpos, rios muito maiores, onde eu poderia mergulhar, se é só para mergulhar. Mas Deus não mandou ele mergulhar em Damasco, Deus mandou ele mergulhar no Rio Jordão. Vocês percebem como Deus dá ordens específicas? Deus tem os seus próprios métodos. E ele já estava querendo ir embora, mas os servos dele o convenceram: mas já que nós viemos aqui em Israel, Naamã, vamos mergulhar, o que custa você mergulhar nesse rio aí? Já estamos aqui. E no fim ele foi. E veja o que a Bíblia diz em 2 Reis capítulo 5, versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Eu grifei isso para que você veja a conformidade, a obediência ao que Deus determinou. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Se ele dissesse: não, tem que ser do meu jeito, sabe o que aconteceria? Naamã teria morrido com a sua lepra. Mas ele percebeu que Deus age segundo o seu próprio método e não segundo os nossos. Nós precisamos estar dispostos a obedecer e fazer as coisas como Deus determina em sua palavra. A fé nos leva a crer na palavra de Deus e a fazer exatamente o que Ele nos ordena. É essa fé que agrada a Deus. Nós também vemos aqui, irmãos, nesse texto, que a fé obediente leva ao cumprimento da promessa. Aquele povo lá diante de Jericó, quem era aquele povo? Você parou para pensar isso? Era um exército? Irmãos, eram homens, mulheres e muitas crianças, certamente, que estavam perambulando no deserto durante 40 anos. Não era um exército não, com armas, preparados para a guerra. Não eram guerreiros, porque antes de irem para o deserto, eles eram escravos no Egito. E agora tinham a missão de tomar, provavelmente, a maior cidade que existia, a cidade de Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Eles não tinham armas de guerra, eles não tinham catapultas para derrubar muros de cidade, eles não tinham, provavelmente, uma artilharia e talvez algumas poucas espadas, se é que tinha. Diante de uma cidade fortificada, bem protegida e bem fechada. Como é que eles fariam isso? Que armas eles tinham para derrubar os muros de Jericó? Mas, irmãos, Josué, juntamente com o povo de Deus, eles decidiram obedecer à ordem do Senhor e tomaram aquela cidade exatamente como Deus disse que aconteceria. Está escrito lá em Josué no capítulo 6, ouvindo o povo o som da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu rente com o chão, e o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava defronte, e tomaram a cidade. Aleluia! E se cumpre exatamente o que Deus disse que aconteceria. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa inteligência que nos garante a vitória, porque certamente se alguém fosse conversar naquela situação com um estrategista, com um general de guerra experiente, não é isso que ele ia mandar fazer, ele não ia mandar ninguém ficar rodeando a cidade, não ia mandar ninguém dar um brado de vitória no último dia, não. A estratégia certamente seria outra, mas eles foram vitoriosos, porque eles confiaram no Senhor, no Deus de Israel. E é Ele que nos garante a vitória, não a nossa sabedoria, não a nossa inteligência, não os nossos recursos, porque os seus recursos são limitados. Como são limitados? Mas os recursos do Senhor, o nosso Deus, são ilimitados. O seu poder é infinito. Ele pode fazer simplesmente qualquer coisa, inclusive
o que você nunca imaginou que Ele poderia fazer. Deus manda apenas que você obedeça, e o impossível Ele fará. O anjo diz para Maria, lá no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Tudo o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Nós temos apenas que crer e obedecer, porque a obediência leva ao cumprimento da promessa. A perseverança em obedecer, em confiar. Se você já não consegue ver saída, continue obedecendo. Se você não consegue ver uma forma de vencer esta situação, continue crendo e obedecendo o Senhor, porque o mais Ele fará. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e tudo Ele fará, tudo Ele fará. Foi Ele que derrubou os muros da cidade. Eles não precisaram derrubar ou nem jogar uma pedra contra aquele muro, irmãos. O próprio Deus fez os muros ruírem, caírem diante dele. Aquelas muralhas com metros de altura, metros de largura, era muito alta, tanto é que quando Raabe manda embora os espias que estavam na casa dela, a Bíblia diz que eles desceram por uma corda, precisou colocar uma corda no muro para eles descerem. Então esses muros eram altos também, além de serem largos. Mas eles caíram pela ordem do Senhor dos Exércitos, porque não há muralhas que possam resistir quando Ele ordena que elas caiam. O que é impossível para nós fazermos sozinhos, é sempre possível com o nosso Deus. Aleluia. No próximo versículo 31, ele diz: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes. E esse é o nosso segundo ponto. Pela fé, Raabe foi salva da morte. Raabe era uma prostituta que vivia ali na cidade de Jericó, que tinha sua casa no muro da cidade. E quando Josué, antes deles chegarem ali diante da cidade, envia 2 espiões para observarem a cidade, para verem como era aquela cidade de Jericó. Eles pousaram na casa de Raabe, eles foram recebidos por aquela mulher, acolhidos ali, e passaram a noite na casa de Raabe, escondidos. Aliás, o rei de Jericó fica sabendo que havia 2 espiões na cidade do povo judeu, e vai até a casa de Raabe, certamente para matar aqueles homens, mas Raabe esconde aqueles homens dentro de sua casa, não permitindo que eles fossem descobertos, e assim salva a vida desses homens, e os ajudou depois a fugir da cidade. Eles desceram pela janela da casa de Raabe, amarrados em uma corda, e foi assim que ela colaborou para que o povo de Deus pudesse tomar a cidade de Jericó. Por isso mesmo que quando a cidade foi sitiada dias depois e destruída, Raabe, juntamente com toda a sua família, foi poupada. Ela não morreu. Mas, irmãos, como é que uma prostituta como Raabe pode ser colocada na Bíblia como um exemplo de fé para mim e para você? Um exemplo de fé para o povo de Deus. Faz sentido isso? Por que é que o autor de Hebreus cita essa mulher, irmãos? Primeiramente, porque Raabe creu no Deus de Israel. Ela, uma prostituta, numa cidade ímpia, pecadora, diante de 2 homens do povo de Deus, daquelas 2 espias, ela creu no Deus de Israel. E isso fica muito claro lá em Josué, no capítulo 2, no versículo 9, que está escrito assim: bem sei, Raabe está dizendo para os espiões na casa dela, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Ela reconhece: o Deus de vocês é Deus de verdade, Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vocês percebem a atitude dessa mulher? Mas, irmãos, pense comigo, no momento em que Raabe pronunciou essas palavras, os espiões estavam ali, 2 homens apenas, dentro daquela grande cidade, aquela cidade protegida e fortificada.
Parecia possível que aquele povo nômade, que depois de 40 anos perambulando no deserto, homens, mulheres e crianças, sem armas, parecia possível que eles poderiam tomar aquela cidade? Não fazia sentido. Não fazia nenhum sentido. Aliás, dias depois, quando o povo chega diante de Jericó, está escrito que Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Os muros fechados. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Como é que esse povo ia tomar essa cidade? Mesmo assim, Raabe creu que Deus iria dar aquela cidade nas mãos do povo de Deus, do povo de Israel, porque ela creu no Deus de Israel. Ela creu em Deus contra a evidência dos fatos. Os fatos diziam que não era possível, mas ela creu mesmo diante do impossível. É muito interessante que no Novo Testamento, até Tiago em sua carta cita Raabe como um exemplo de fé, irmãos. E Tiago diz assim: de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? O próprio irmão de Jesus, Tiago, citando essa prostituta, que depois foi uma ex-prostituta, porque passou a fazer parte do povo de Deus. E aqui ele está falando justamente da fé. Se você ler o capítulo 2 do livro de Tiago, da carta de Tiago, você vê que ele está falando sobre a fé, sobre a necessidade das obras que acompanham a fé. É impressionante o testemunho de fé do povo de Deus diante da cidade de Jericó. E a atitude dessa mulher, ela apostou no povo de Deus. Ela disse: nós temos aqui uma grande cidade, com grandes muros, mas o Deus de Israel é maior do que tudo isso, é mais poderoso e vai derrubar os muros dessa cidade. Você se lembra daquela luta tão conhecida, a luta mais famosa da Bíblia, a luta de Davi e Golias? Quem é que não se lembra? Todo mundo conhece a história. Se você estivesse assistindo essa luta lá, em quem é que você apostaria? Quero que você pense comigo. A fé nos leva a ter uma concepção completamente diferente da razão humana. Nós precisamos aprender a crer no impossível. Isso só é possível pela fé. Veja, quem era Golias, irmãos? A Bíblia descreve Golias dizendo que ele era um guerreiro experiente, o campeão da nação dos filisteus. De toda aquela nação, ele era o maior guerreiro e estava ali ameaçando o povo de Deus, alguns séculos depois da tomada de Jericó. Sabe a altura de Golias? A Bíblia diz que ele tinha 2,83 metros. Pensa você diante de Golias. Oi, Golias, está frio aí em cima? Quase 3 metros de altura, irmãos. O homem mais alto registrado na Bíblia. A Bíblia diz que ele usava uma couraça, uma espécie de armadura, que pesava 57 quilos. Tem gente aqui que pesa menos que isso, não tem? Com certeza. Você pode imaginar a armadura dele mais pesada que você? Ou quase o seu peso? Era praticamente um gigante. A ponta de sua lança, não a lança inteira, só a ponta da lança pesava 6 quilos. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel que todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Os homens de Israel ficavam simplesmente apavorados quando viam Golias. Você imaginou a voz desse homem? Ei, vocês aí! Imagina ele chamando o povo de Israel para guerrear com ele. Dá para imaginar? Mandem um homem de vocês para guerrear comigo. Golias dizia, e o povo de Israel fugia apavorado. O rei Saul, que a Bíblia diz que era um homem alto, formoso, de boa aparência, estava escondidinho lá dentro do palácio. Eu guerrear com Golias? Mas nem morto. E do outro lado,
Nessa luta tão conhecida, nós tínhamos um jovenzinho chamado Davi. Enquanto Golias era um guerreiro experiente, campeão dos filisteus, a Bíblia diz que Davi era pastor de ovelhas. Olha só que maravilha, que luta justa, né? Um pastor de ovelhas contra o campeão de uma inteira nação. Davi era o filho mais jovem, mais moço de Jessé, um adolescente, provavelmente ainda. Nós sabemos que nem os seus irmãos acreditavam que Davi ia conseguir alguma coisa, nem seus irmãos botavam fé nele. Quando Davi estava lá, foi levar alguns suprimentos para os seus irmãos, porque Davi não fazia parte do exército, na verdade ele só cuidava das ovelhas do seu pai Jessé, e ele foi levar suprimentos para os seus irmãos, ele ouviu as ameaças de Golias, ele foi perguntar, o que é isso, o que esse filisteu está dizendo aí? O irmão dele, Eliabe, deu uma bronca nele, deu um chega para lá, o que você está fazendo aqui, seu moleque? Para quem que você deixou aquelas poucas ovelhas lá? Então, você imagina que situação? Provavelmente, irmãos, o peso de Davi era mais ou menos o peso da couraça de Golias, os 57 quilos, porque a Bíblia diz que ele era jovem, ruivo e de aspecto gentil. O gigante, quando viu ele, menosprezou Davi. Enquanto o gigante tinha aquela couraça de 57 quilos, uma lança cuja ponta pesava 6 quilos, um escudeiro só para carregar o seu escudo, Davi foi tentar usar a armadura do rei Saul, porque o rei falou, então se você vai lutar com esse gigante, pega a minha armadura. Sabe o que aconteceu? Davi era tão pequenininho que a armadura não servia nele, ficou enorme para ele, diz que a Bíblia diz que ele não conseguia nem andar com aquela armadura. Dá para você imaginar? E aí ele tirou a armadura e foi com a roupinha dele de pastor de ovelhas mesmo. As armas de Davi, a Bíblia diz, foram o seu cajado, com o qual ele cuidava das ovelhas, uma funda, que era uma espécie de estilingue naquela época, que se girava, e 5 pedrinhas. Em quem você apostaria? Quem iria ganhar essa batalha? Humanamente falando, pense com a sua razão. Será que Davi tinha alguma chance de ganhar essa luta? Mas veja, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, eu quero ler com você, se você puder, abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, vamos ler alguns versículos que relatam o momento da batalha, o momento dessa luta, quando Davi se encontra finalmente com o filisteu. 1 Samuel 17, a partir do versículo 40, vamos ler. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos, 5 pedrinhas, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Agora veja a reação de Golias quando vê Davi. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Dá para imaginar? Além de ser pequenininho, estar em desvantagem, sem armas, diante de um guerreiro gigante, agora ainda foi amaldiçoado. Tem gente que quer ficar assim, ai meu Deus, agora não, agora eu vou para minha casa. Tem crente que quer falar, misericórdia, agora eu estou amaldiçoado, não tem mais jeito para mim. Que temos aí que creem que o crente fica debaixo de maldição, coitadinhos. E aí o filisteu ainda diz para Davi, irmãos, no versículo 44, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Qual seria a sua reação? Diante de um gigante falando isso para você, amaldiçoando você e falando, vem aqui que eu vou dar as suas carnes às aves do céu. Se a sua fé não estiver firmada no Senhor, diante de uma situação como essa, você vai tremer, vai desmaiar, você vai morrer por antecipação, antes da luta já deu nocaute, já cai morto, de medo. E tem muita gente assim, vivendo com medo. Mas veja a resposta de Davi, no versículo 45, Davi, porém, lhe respondeu,
Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Agora veja a convicção, a fé de Davi: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Uau, que ousadia! Um menino que nunca foi para a guerra, que não fazia parte de nenhum exército, um simples pastor de ovelhas, mas ele sabia quem estava com ele, o Senhor dos exércitos. É essa a fé que nós precisamos ter, a fé de confiar inteiramente no Senhor, não em nós mesmos, mas no Senhor. E aí nós temos a descrição da batalha. Veja no versículo 48, quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Tem gente que ia correr para o lado oposto, Davi correu para se encontrar com aquele gigante. E no versículo 49 está escrito: e Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Irmãos, Davi pegou 5 pedrinhas, mas ele só precisou de uma única pedra para derrubar o maior guerreiro de uma nação, porque ele foi na força do Senhor. O Senhor foi quem o impulsionou, foi quem o deu graça, quem o capacitou para derrubar aquele gigante. E como é que ele ia arrancar a cabeça daquele gigante? Nem espada ele tinha. Veja, no versículo 50, assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, feriu-o e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomando a espada dele, tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Todos os filisteus saíram em disparada, falando: se esse gigante foi morto por Davi, o que ele vai fazer com a gente? O Senhor dos exércitos, Davi disse: eu vou até você, eu luto contra você, no nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Irmãos, se nós tivermos a consciência que Davi tinha, que o Senhor dos exércitos está conosco, nós não temeremos mal algum, nós não temeremos o que pode nos fazer o homem mortal. Aleluia. Isso é fé, depender de Deus e não dos seus recursos. Dependa do Senhor, confie no Senhor. Provérbios no capítulo 3, versículo 5, a palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Não confie em si mesmo, confie no Senhor. E nós aprendemos ali ainda com Raabe que pela fé qualquer pecador pode ser salvo. Qualquer pecador. O pior de todos os pecadores, o mais miserável, uma prostituta, um enganador, um bandido, um trapaceiro, não importa quem. Raabe era uma prostituta, uma mulher que seria desprezada por qualquer pessoa. Desprezada, imagine, diante dos judeus, se considerava um povo de Deus, um povo separado, seria uma mulher completamente desprezada, mas pela fé, crendo em Deus, Raabe foi salva, juntamente com toda a sua família. Não ela apenas, mas toda a sua família foi poupada. Está escrito lá em Josué no capítulo 6, versículo 25, assim Josué poupou a vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a todos quantos lhe pertenciam,
e ela ficou habitando no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Até quando esse texto foi escrito, lá no livro de Josué, o escritor declara: Raabe ainda está habitando aqui no nosso meio juntamente com a sua família. Todos eles foram poupados. Ela não apenas foi poupada, livre da morte, mas ela foi também recebida e passou a fazer parte do povo de Deus, passou a viver com o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Olhando para Raabe, irmãos, nós temos a certeza de que qualquer pessoa, por mais escravizada, por mais cega que ela esteja, pode ser transformada, pode ter os seus olhos abertos pelo poder do Senhor Jesus e se tornar filha de Deus. Aleluia! Porque o Evangelho está escrito, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É necessário simplesmente crer. Se você crer, o Espírito Santo de Deus entra na sua vida e transforma completamente a sua história. Não importa a sua situação, o que importa é o poder incomparável do nosso Deus. Aleluia! Há um detalhe muito interessante nessa história, que às vezes quando lemos lá em Josué, nós não atentamos para esse detalhe, irmãos. Quando aqueles espias estão na casa de Raabe, estão ali conversando com ela, veja o diálogo que eles têm com Raabe, em Josué no capítulo 2. Eis que, quando nós entrarmos na terra, a orientação que eles dão para ela: atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. Atarás esse cordão. Eles dão para ela um fio, um cordão de fio escarlata, e falam para ela colocar esse fio na janela. E recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe e a teus irmãos e a toda a família de teu pai. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Ela colocou um cordão de escarlata. Sabe o que é isso? Um tecido que era de uma cor vermelha, muito viva, como da cor de sangue. E eles dizem: coloque esse cordão na janela da sua casa, porque quando nós viermos tomar essa cidade, quando o povo de Deus vir esse cordão na janela de sua casa, vendo esse cordão, nós vamos poupar a sua casa. Todos que estiverem lá dentro não serão mortos, porque toda a cidade será destruída, menos a casa onde houver esse cordão colocado na janela. Os espiãos de Israel, que simbolizam o juízo divino que estava chegando naquela cidade, dão a ela esse cordão para ser colocado na janela de sua casa, para que ela, juntamente com sua família, fossem poupados. O que isso significa, irmãos? Esse cordão de fio vermelho certamente aponta para o sangue de Jesus, que seria derramado milhares de anos depois. Isso aconteceu mais ou menos 1.200 anos antes do nascimento de Jesus. Não milhares de anos depois, aliás, mas séculos depois, mais de 1000 anos depois, Jesus veio para derramar o seu sangue por nós. Mas 1.200 anos antes, eles dizem: coloque esse fio de escarlata na sua janela, para que você seja poupada. E fazendo aquilo, pelo texto nós entendemos que imediatamente, então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Ela obedece imediatamente, porque ela crê que fazendo aquilo, ela seria salva. Da mesma forma como nós precisamos crer, e só podemos ser salvos crendo que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. É pelo sangue de Cristo que somos salvos, que somos regenerados. E é isso que representa esse cordão na vida de Raabe. Você pode imaginar, os espiãos vão embora, e ela na sua mente sabe: em poucos dias o povo de Deus virá, e Deus vai entregar essa cidade nas mãos deles. Essa cidade será destruída. Ela olha pela janela, na direção em que eles se foram, e fala: logo eles virão. Ela vê por aquela janela
que logo virá o juízo de Deus sobre aquela cidade. Mas ao mesmo tempo que ela olha para a janela, seus olhos passam por aquele cordão pendurado na janela. E ela sabe, mas com esse sinal, eu serei poupada, eu serei salva. Aleluia! Esse fio representa o sangue de Jesus. Aponta para o sangue que seria derramado por nós, para nos lavar, nos purificar e nos salvar. E quando Deus derramar o juízo sobre essa terra, nós que fomos lavados com o sangue do Senhor Jesus, seremos poupados do juízo, seremos salvos, porque confiamos, porque cremos no sacrifício realizado por nosso Senhor Jesus naquela cruz. E é só assim que podemos ser salvos, pela fé. O pior dos pecadores, o apóstolo Paulo dizia: eu sou o pior de todos os pecadores, eu sou um dos principais de todos os pecadores. Mas ele, que se considerava e que era de fato tão pecador, foi salvo, resgatado, porque creu no Senhor Jesus. E é pela fé, apenas pela fé, que podemos ser salvos. E é impressionante o que Deus fez na história dessa mulher. A história de Raabe não para por aqui, você sabia? Lá no Evangelho de Mateus, Raabe é citada novamente no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, irmãos. Mateus começa o seu Evangelho escrevendo a genealogia, a árvore genealógica de Jesus. Ele escreve toda a ascendência de Jesus, os antepassados, desde Abraão até chegar no Senhor Jesus. E quem está lá? Para nossa surpresa, talvez tem gente que lê a genealogia na Bíblia assim, né? Não presta nem atenção no que está lendo, mas na genealogia a palavra de Deus está nos ensinando também. Tem gente que acha isso é muito chato ler genealogia, mas se você observar a genealogia de Mateus no capítulo 1, versículo 5, está escrito assim, já numa certa parte da genealogia de Jesus: a Salmão nasceu de Raabe a Boaz. A Boaz nasceu de Rute, Obed. A Obed nasceu Jessé, o pai de Davi. E a Jessé nasceu o rei Davi. Essa Raabe é a meretriz, a ex-prostituta que foi salva porque creu no poder do Senhor, do Deus de Israel. E agora ela está na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você continuar lendo lá em Mateus, você vai seguindo até chegar, e de José nasceu Jesus, o Filho de Deus. Aleluia! Uma mulher que não tinha sentido na sua vida, que não tinha razão nenhuma para viver, uma prostituta vivendo no muro da cidade, quando creu no Deus Todo-Poderoso, teve a sua vida transformada, e até mesmo na sua descendência Deus levanta o Messias, o Salvador de Israel. Aliás, Raabe era tataravó do rei Davi. Que coisa impressionante! Coisas que acontecem pela fé. É pela fé, irmãos. Por isso que o escritor aos Hebreus, cada testemunho que ele cita aqui no capítulo 11, nós começamos falando lá em janeiro, no mês de janeiro, começamos falando de Abel, começamos falando de Noé, de Enoque, dos primeiros homens que andaram com Deus, e cada testemunho desses ele começa dizendo: pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé caíram os muros de Jericó, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes. Aleluia! Pela fé a sua história pode ser mudada, a sua vida pode ser transformada, crendo no poder incomparável, inesgotável, infinito do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Recapitulando, e nós estamos indo para o final. Pela fé, irmãos, você pode ver o invisível. Pela fé você pode crer no impossível e pode experimentar na sua vida o sobrenatural, aquilo que só Deus pode fazer. Nós, pela fé, nos submetemos
aos métodos de Deus. Faça como Josué, faça como o povo de Israel. Não siga pela sua própria cabeça, mas obedeça os métodos do Senhor estabelecidos na sua palavra. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra, creia na palavra e obedeça e ande conforme essa palavra. E quando você obedecer, você verá na sua vida o cumprimento das promessas de Deus, de todas elas. E pela fé, assim como nós vimos na vida de Raabe, nós aprendemos que qualquer pecador, não importa o que ele fez, pode ter a sua vida transformada, porque é isso que o Evangelho faz, ele transforma. Amém? O nosso desafio, queridos, é olhar para o Senhor Jesus, não é olhar para o que está diante de você. A fé que agrada a Deus é a fé que desafia os fatos. Não olhe para os fatos, não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus Todo-Poderoso, porque não há nada difícil para Ele, não há nada impossível, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém?